Vasco se reapresentará essa semana e olha, deve ter um técnico diferente do Fábio Carille e jogadores velhos conhecidos também se reapresentarão essa semana para manter a forma para o início do Campeonato Carioca. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Também vamos falar de La Vega, Oliveira e também sobre essa possível saída de Léo. Isso e muito mais a partir de agora. Depois dela, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreve, dá uma moral, compartilha bastante o nosso vídeo. Seja bem-vindo ao nosso Comenta Léo Vascaíno. Antes de trazer as informações do Vasco, desejo um Feliz Natal a todos, que Deus abençoe a família de vocês. É sempre um prazer estar falando de Vasco aqui nessa época de Natal. É muito bom desejar coisas boas e que venham coisas boas para os nossos clubes também e para o nosso clube também. Então, Feliz Natal a todos, a você que me acompanha, a você que está chegando pela primeira vez. Deus continue abençoando e vamos sempre relembrar o verdadeiro sentido do Natal. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque estamos a 2 dias, vamos dizer assim, dia 27, o Vasco se apresenta. E a gente vai ter um grupo diferente. Primeiro, você está vendo na tela aí, Ramon Lima deve ser o técnico do Vasco nos primeiros jogos. Ainda não está definido se vai ser nos 3 primeiros, se vai ser nos 4 primeiros, mas ele será o técnico da estreia do Vasco na temporada, no Campeonato Carioca. Será o cara que vai comandar. O Curopos, como eu já tinha falado aqui em outras lives, em outros vídeos também, será o cara que vai comandar o Vasco na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já o nosso querido Ramon Lima comandará o Vasco nesse início de Campeonato Carioca. Alguns jogadores do elenco principal se apresentarão nesse elenco. Jair e Paulinho é exemplo deles, que buscam aí melhorar a forma física, são jogadores que tiveram lesões graves, tiveram que passar por cirurgia. Esses 2 jogadores devem estar aí, pelo menos treinando. Não está confirmado ainda se eles serão opções para Ramon Lima nesse início de temporada. A expectativa também para que alguns daqueles jogadores que retornaram ao Vasco, Riquelme, Figueiredo, Zé Gabriel, sejam utilizados nesse início de Campeonato Carioca, mas aí a definição a gente vai ter aí lá para quinta-feira, a gente vai poder falar melhor para vocês, quinta, sexta-feira, a gente vai poder falar melhor para vocês os jogadores que se apresentaram. E aí, com uma garotada da base, o Vasco vai poder aí iniciar os trabalhos. Já a outra parte do elenco se apresenta com o Fábio Carille no dia 6 de janeiro. É bem provável também que Coutinho esteja no meio dessa rapaziada para manter a forma. Ele quer muito, a gente já falou sobre isso aqui em outros momentos. Até após aquele jogo contra o Atlético, ele deixou claro que ele vai estar aí treinando, fazendo treinos antes. Ele já está inclusive no CT, já postou foto aí com o David e tudo mais, fazendo esses trabalhos. E aí o Vasco se apresenta, aí a partir do dia 6 a gente vai ter todo o elenco do Gigante da Colina. Falando sobre reforços e saídas, muita gente me perguntou sobre Léo. O amigo do Rodrigo do Madruga Vascaíno trouxe a informação hoje que as negociações entre Léo e Atlético Paranaense continuam, mas o Vasco ainda não aceitou aquela proposta do Atlético, porque o Vasco quer o Coelho também. Mas as negociações estão rolando de forma independente nesse momento. O Vasco entende que o Léo tem mercado, apesar de muita gente aqui dizer que não gostar do Léo, muito pela temporada ruim que o Léo fez, mas a realidade é que o mercado vê Léo com bons olhos. E o Vasco vai ter muita cautela na hora de fazer negócio com um jogador que já pediu para sair, porque entende que o clima não rola entre ele e a torcida vascaína, isso é normal, e ele já pediu para ser negociado, mas o Vasco vai fazer isso com muita cautela para poder não sair perdendo com esse jogador, seja trazer uma moeda de troca, seja para fazer dinheiro. O Vasco vai ter aí muita cautela para negociar o Léo. Sobre a questão do William Oliveira, o Cruzeiro, segundo o Samuel Venâncio hoje, quer uma compensação financeira. Só que o Vasco está naquela situação. O Vasco quer jogadores livres. Eu vou ser bem sincero, é o que eu falei na análise do jogador. Ele tem bons números, mas não seria um jogador que eu traria para ser titular absoluto do Vasco. Até porque ele vai vir para concorrer vaga com o João Vitor. E para mim o João Vitor é um jogador de um nível bom.
Apesar que o João Vitor, nesse momento, é um jogador que também teve lesões esse ano. Mas enfim, o Cruzeiro quer uma compensação financeira, o Vasco quer o jogador de graça, obviamente, e a negociação continua, não nada fechado ainda. E aí tem outro jogador que eu já falei sobre ele aqui há muito tempo atrás e agora, mais uma vez, ele tá na mídia. Joaquim Lavega. Fala-se muito que o jogador vai vir para o Vasco. O jogador recusou uma proposta do Nacional, o Fortaleza já negou que tenha feito qualquer proposta pelo jogador. E um barulhinho das redes sociais, né? O jogador tem procurado informações, especialmente com as vascaínas, sobre o clube. Já recebi relatos de várias pessoas aqui que receberam mensagem do rapaz, né? Mas enfim, o Joaquim Lavega pode pintar no Vasco de graça. E é o que eu falei há tempos atrás, eu já falei aqui quando foi a primeira especulação. Para mim é um jogador para compor elenco neste momento. É um jogador que entra naquela questão de adaptação, de ser maturado. Óbvio que ele não chega com a pressão de um Orelhano ele chegando no Vasco, porque não vai custar nada. Vai ser um jogador grátis. O Orelhano tinha aquela questão dos milhões. Mas é um jogador que não é tão introvertido quanto o Orelhano, já se provou aí pelas redes sociais do rapaz, e eu torço para que ele feche com o Vasco. Agora sim, o Vasco fechando com o Lavega, o Vasco tem que trazer um jogador mais tarimbado, para segurar a onda, porque, por exemplo, o Coelho, apesar que o Coelho jogou muito tempo pelo lado direito também no Atlético Paranaense, porque você tem um jogador que tem essa característica de ser um jogador mais preparado, e aí você dá tempo para essa joia uruguaia ir se adaptando e sendo lapidado conforme o futebol brasileiro. Enfim, podemos ter aí uma contratação de Lavega nos próximos dias. É isso, gente. Já falei aqui sobre o perfil de contratações do Vasco. Vai ser isso mesmo. O Vasco só vai fazer um investimento se for um jogador extra série e esse jogador pode mudar o elenco do Vasco, aí o Vasco vai fazer. Caso contrário, a gente vai ter jogadores livres ou jogadores emprestados. E cabe ao Vasco utilizar a criatividade no mercado para poder comprar jogadores. Ou vai ter que gastar dinheiro. E falando em dinheiro, tem uma negociação rolando aí do Paulinho. Mas não é o Paulinho que joga no Vasco, não. O Paulinho que foi revelado pelo Vasco, estava jogando no Atlético. Tem uma negociação em andamento com o Palmeiras. E o Vasco está de olho, porque se forem os valores que estão falando aí, o Vasco pode receber pouco mais de 10 milhões pela negociação do Atlético Mineiro com o Palmeiras por Paulinho. E aí seria mais um dinheiro no cofre do Vasco, porque o Vasco tem direito aí a uma porcentagem numa possível venda de Paulinho com Palmeiras. Já se fala lá em São Paulo, né, pela imprensa paulista, que Paulinho já está quase certo, deve ser anunciado nos próximos dias. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Aquele abraço, saudações vascaínas, Deus abençoe a todos. Até a próxima e valeu, tamo junto, Vasco sempre.